Olá, pessoal, no ar mais uma edição do Pensando Bem, aqui na FM Cultura 107,7, sabadão, estamos aqui já com o retorno do professor Juremir Machado da Silva. Estava nas Alagoas, trouxe a chuva de volta ao Rio Grande do Sul, que a gente estava precisando tanto. Fiz mais do que isso. Mais do que isso. Levei a chuva para o sertão. Sério, chegamos no sertão, lá na beira do São Francisco. Sertão vai virar mar. Na Ilha do Ferro. Tu vai passando assim, quando passou do Agreste aqui a sertão. Começou a chover. Começou a chover. Começou a chover. E ali garanto que estava precisando de uma chuva. Óbvio, Né? sempre Chegou tá ali para precisando. salvar os Sempre caras. tá precisando. Quando nós chegamos lá na pousada, a dona da pousada, dona Vana, disse, muito obrigado, vocês trouxeram a chuva. Nos 2 dias que eu passei no sertão, choveu. Bom, para quem está nos assistindo e pode assistir depois, quem está na FM Cultura e quiser dar uma olhada no YouTube, a gente está aqui no estúdio panorâmico, na Famecos, na PUC, no estúdio da ProHub. E pelo estúdio panorâmico dá para ver que nesse dia que estamos gravando tá aquela chuvinha, o pessoal passa de sombrinha e tal ali fora. O papo hoje é sobre cinema, que é talvez hoje, né, junto com o futebol, Julimir, a grande torcida brasileira, né? Porque virou o Oscar para nós agora é a próxima Copa do Mundo. Com uma vantagem, antes da apresentação dos nossos convidados. No cinema, o diretor pode ser brasileiro. No futebol, o técnico só pode ser estrangeiro. Como assim? No Brasil, o técnico não pode ser brasileiro. Não, mas na seleção... Não, na o seleção... último técnico brasileiro, eu acho, do país é o Roger. Tu diz nos times. Nos times. Nos times, é verdade, pode ser. Heron Duarte Fagundes é um dos nossos convidados, seja muito bem-vindo. Obrigado, Heron. Obrigado pelo convite, estamos aí. E a professora Helena Stiger, professora de cinema, também está aqui com a gente. Prof, muito obrigado também pela presença. Obrigada pelo convite. E assim como o Juremir, eu também voltei de Natal e levei enchente para o Natal. Viu só? Aí exagerou. Daí... Não levei enchente. Dizem que lá só Deus chove, é a cidade do sol, que só chovia de 6 em 6 meses. Eu cheguei lá, choveu o tempo todo. Terrível. Gaúcho, para onde vai, leva desastre. É impressionante. Exatamente. Que fase que a gente está, né, tio? Não, terrível, terrível. Estamos numa fase, assim, impressionante. O Oscar é quando, gente? É no dia 2, né? 2 de março. Domingo 2 de março, né? Domingo de carnaval. Eu estava vendo o presidente da Liesa, Juremir, que é as escolas de samba do Rio, falando que eles vão ter um telão, tal, um acompanhamento na hora que foram os prêmios do Ainda Estou Aqui, para quem estiver no sambódromo, poder estar acompanhando o Ainda Estou Aqui. Isso que eu ia perguntar para a Helena e para o Heron, esse negócio aí em torno do filme Ainda Estou Aqui, é ainda uma questão de cinema ou já virou uma questão de nacionalismo? Nós, brasileiros, contra o mundo. Eu acho que já virou nacionalismo. Até a própria Fernanda Torres, ela disse que a maior homenagem que ela podia vivenciar, mais do que a premiação até do próprio Oscar, é ver as pessoas no carnaval vestidas de Fernanda Torres. E, de fato, nos blocos as pessoas já estão vestidas de Fernanda Torres. Tem aquelas máscaras de papelão cheias, né, com o rosto dela. O Brasil está extremamente... As redes sociais de todos os eventos que eles estão participando, ganhando prêmios por aí, a maior participação é dos brasileiros. Agora, o Heron é um crítico implacável. Eu ainda não li nada que ele tenha escrito sobre o filme Ainda Estou Aqui. Então, agora a pergunta é direta. O filme é bom ou não é bom? O filme é muito bom, né? Agora, essa questão de transformar numa coisa ultranacionalista, né? Eu vou ser sincero, ela me incomoda, né? Para mim, eu não consigo ver o cinema assim, né? De maneira nenhuma, né? Eu não tenho interesse por essa coisa. Eu acho que ficou uma coisa exacerbada. Aí, no caso, o filme é muito bom. O Walter, ele domina o ofício de cineasta como poucos, né? Ele conta com um elenco que está muito bem no filme. O filme é da primeira linha. Agora, há um problema aí. A questão é a seguinte: tem duas vertentes de raciocínio que a gente pode tomar a partir da badalação midiática do filme do Walter. Uma delas é positiva, né? O filme do Walter puxaria como um trem os outros vagões do cinema brasileiro, que, na verdade, para quem acompanha o cinema de perto, especialmente o cinema brasileiro, ele é múltiplo e plural. Não pode ser resumido nunca num único filme, né? Não tem como fazer isso, né? Então,
se ele puxa o interesse das pessoas no mundo, um francês, um alemão, um italiano, um americano, se interessa a partir do filme do Walter, pelos demais filmes brasileiros, é uma coisa, mas eu levo minhas dúvidas, né? Existe a outra vertente, que é a vertente mais pessimista, que é aquela que me inquieta, que é assim, exatamente isso, fazer do filme do Walter um resumão do cinema brasileiro, né? Que não serve, realmente não serve para isso. O cinema brasileiro ele tem várias formas. Eu vou citar alguns, assim, recentes, que passaram nos cinemas e que pouca gente viu, né? Um filme chamado Malu, do Pedro Freire. Ele está inspirado na personalidade da mãe do diretor, né? A atriz Malu Rocha, que fez sucesso nos palcos brasileiros nos anos 70. Chegou a trabalhar com o Plínio Marcos, inclusive. Esse filme, a personagem do filme, inspirada na mãe do diretor, ela é uma personagem explosiva, incômoda, irreverente e, muitas vezes, contraditória. Para quem viveu nos anos 70, especialmente na juventude dos anos 70, 80 ali, ela é uma personagem bem característica da época, né? Esse aí é um dos filmes bons, muito bons, né? Que não ficam nada a dever ao filme do Walter. Outro filme, também que pouca gente viu, passou em Porto Alegre, A Metade de Nós, Flávio Botelho, né? Também extraído de uma experiência familiar do Flávio. O filme ele trata de um processo de luto de um casal de idosos diante do suicídio de um filho. E, segundo o Flávio, ele se inspirou no suicídio da sua irmã durante uma depressão pós-parto, né? Eu vou citar mais uns 2 filmes ali, né? O Dia que Te Conheci, que é um filme mineiro, que tem uma característica bem peculiar de aproximação ao cotidiano, do André Novaes de Oliveira, O Dia que Te Conheci. Tem uma atriz fascinante ali, Grace Passou, né? Que trabalhou em outros filmes iguais. E, para voltar à questão assim, de filmes ambientados na questão da relação do cinema com a ditadura brasileira, um filme da Lúcia Murati, O Mensageiro, né? Que ele toma o ponto de vista, ele traz a voz do torturador. E a Lúcia, ela foi torturada. Ela consegue humanizar a figura do torturador, que é um ser humano como qualquer um, né? Essa coisa de achar assim, não, porque eu sou bonzinho e a gente não tem nada do fascínio, do criminoso, isso aí é um maniqueísmo que não cabe. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o filme do Walter, ele é muito bom, só que existe múltiplos cinemas brasileiros, né? Ele não tem como resumir o cinema brasileiro. E para mim, é uma questão pessoal, né? Às vezes, o que incomoda na questão é justamente a elevação do tom, como se existisse só o filme do Walter, né? Esse, para mim, é um problema. A Helena Fala, já professora. saiu Eu da vou ser bainha sincero. para falar. Né? Posso discordar em parte? Fala. Então, para mim, eu acho que esse filme ele tem 2 grandes importâncias. Primeiro, eu acho que assim, ele é um filme bom, né? Não Sim, é o único isso- filme bom do Brasil, mas é Isso eu concordo. sem dúvida nenhuma, é um filme bom. Né, eu confesso que quando eu assisti ele, né, eu saí do cinema e pensei, não, melodrama comum com uma atuação maravilhosa da Fernanda Torres, não tinha essa indicação ainda para o Globo de Ouro. E aí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, né, não, mas espera aí, o roteiro é impecável, a direção de fotografia é linda, eu já tinha lido que eles tinham usado película para fazer a recriação da direção de arte, que eles foram, de fato, atrás dos móveis da casa, né, que o Walter Salles cresceu dentro daquela casa, que ele namorava uma amiga dos filhos do Rubens Paiva, ele conviveu com aquela família, a reconstrução do Leblon. Nossa, em termos de... Para mim, eu acho impecável. Direção de fotografia, atuação, roteiro, assim, não tem nada fora do lugar. Então, assim, o filme realmente ele é muito bom.
Né? Então, sobre o filme em si, né? E aí eu tenho várias colocações, assim, pensando na parte estética, né? Eu já vi vários filmes sobre ditadura também, né? Tu acho ótimos filmes que tu citou, mas eu acho que a intenção desse filme não era fazer um filme sobre ditadura, né? E eu acho que os filmes sobre ditadura, principalmente da Lúcia Murat, eu concordo, eu gosto dela, respeito ela, mas ainda assim são filmes muito didáticos, né? Assim, muito de explicação de como foi, etc. E eu acho que aqui não é a intenção. Né? Eu acho que esse filme ele foi um recorte do livro e a intenção era mostrar o sofrimento de uma família dentro de um contexto militar e dentro do que é a família deles mesmo, né? Que eles não se vitimizam em nenhum momento, né? E pelo contrário, eu acho que aquela cena emblemática do filme ali, da foto que de fato aconteceu, né? Que a Eunice disse, que eles dizem, tenta não sorrir. Ela disse, não, sorriam, sorriam. Ou seja, nós não somos vítimas, né? Nós não vamos nos vitimizar, né? O Marcelo sofreu um acidente, né? Eles perderam um pai e não vão se vitimizar. A gente vai seguir em frente, a gente vai lutar, né? O filme, para mim, é um filme sobre esperança. E é o ponto de vista de uma família, né? Então, é claro que o filme, e eu acho que é muito pesado a gente colocar toda a agenda dos problemas do país ou toda uma agenda de problema de ditadura num único filme. Né? Não tem como. Né? Por exemplo, o filme foi criticado, não sei se vocês acompanharam nas redes sociais, porque se tratava de uma família classe média alta no Leblon. Né? E não passava, por exemplo, sobre a diversidade, né? Sobre a questão das pessoas negras. E tem, inclusive, uma cena do filme, né, que quando aqueles militares entram na casa, a primeira vez que eles gravaram, eles entraram destruindo as coisas. E aí, toda hora, o Walter Salles ligava para o Marcelo, né, e ele dizia, olha, não foi o que aconteceu. Eles não entraram destruindo nossa casa. Pelo contrário, eu joguei jogo de botão com os militares. Essa pergunta para o Marcelo, desculpa te interromper. No Roda Viva. No Roda Viva. Colocaram assim para ele, se fosse uma casa de uma família negra e tal, tu acha que seria assim? Ele disse, com certeza não. Com certeza seria violento. Ele tem plena consciência disso. Agora, ele escreveu a história dele, né? Sim, exatamente. Da vida da família dele. E do ponto de vista de uma família. Tem espaço para escrever várias histórias sobre o assunto. Sim. Não, e assim, do ponto de vista de uma família, né, que não foram os únicos que sofreram, entendeu? Sim. Que toda uma geração e todo mundo sofreu com a ditadura militar. Então, eu acho um filme extremamente importante neste momento de contexto de Brasil, de contexto mundial, né? Eu acho importantíssimo a gente ter um filme como esse. E a segunda questão também, né? E aí eu agora peguei até uma colinha para não errar as datas. Isso não é didático, professora, ele provoca, né? Ele provoca. Aquele que o cara vai no Google ali pesquisar quem é esse tenente Juremir Machado da Silva. O cara vai atrás, né, para tentar entender mais. E tudo, né? A cena da Eunice ali, quando ela chega e ela diz assim, eu quero meu advogado. Não, aqui não tem advogado. E aí ela volta para casa e se olha no espelho, e aí ela se dá conta que não tem advogado. Entende? Mas isso, para mim, sem dúvida, é um filme, não é o único filme sobre ditadura militar, né? Eu acho que a gente tem que ter outros filmes sobre isso, né? Mas eu também acho que ele tem outra questão importante. Aí eu peguei a cola aqui no Rosando, mas a década de 90 foi importantíssima para o cinema brasileiro em termos de repercussão internacional. A gente teve vários filmes nossos concorrendo, desde o Quatrilho, o Central do Brasil, concorrendo também ao Oscar, que na época era o melhor filme estrangeiro. E a gente não teve essa repercussão que a gente está tendo agora, né? E eu acho que isso também diz muito sobre desculpa, né? Agora posso ser criticada, mas um amadurecimento do cinema brasileiro como indústria. Profissionalização da divulgação, da promoção. Exatamente. Ok, dinheiro envolvido, a Sony envolvido, sim. Né? Mas o funcionamento do Oscar são 10 mil pessoas assistindo, e essas pessoas não precisam assistir os 85 filmes, né, que eles, uma lista que eles selecionaram. Eles podem assistir de 12 a 13 filmes. Então, para fazer essas pessoas assistirem o filme, tu precisa ter uma divulgação enorme. Né? Tu precisa estar na mídia, tu precisa ir nos festivais, tu precisa... Isso o Walter Salles fez muito bem. Né? Ok, teve dinheiro? Teve, mas ele fez muito bem. Então, para mim, eu acho que significa um profissionalismo do cinema. Se o produto é ruim, não adianta ter. Pode ter dinheiro, se o produto é ruim, não adianta. Né? Tu acreditas que daí, para o nosso cinema, isso seria mais aquela vertente otimista de... Eu acho que abre portas para o nosso cinema, abre portas... A gente tem hoje festivais como Berlim, a gente tem festival como Cannes, a gente tem festival, o Ventana, que é aqui no Sul. A gente tem tanto festival hoje, o Rio to See, tanto festival... que abre um filme como esses, abre a porta para uma coprodução estrangeira, seja por editais, seja por investimento, que esse filme proporcionou isso. Agora, quais são as chances reais
do filme e da Fernanda Torres no dia de dar o resultado. Dá para ganhar? Ou já foi demais, já conquistamos muito, já podemos comemorar? Ou dá para ganhar, de fato, voltar com o troféu de melhor filme, não só estrangeiro, mas na categoria geral, e ainda o troféu de melhor atriz? Pergunta cabeluda, né? Pois Porque é. O que vocês estão apostando? Eu acho que estou apostando que vai sempre ganhar dá os para dois. ganhar, sempre dá para ganhar, né? Não se sabe a cabeça dos jurados lá. Às vezes, muitas vezes no Oscar eles surpreenderam. A gente esperava um, deu outro. Deu né? outro. Então, Mas você acha que tem alguma coisa de favoritismo, assim, em relação ao próprio filme? Ganhar melhor ganhar filme. o filme ou a Fernanda? Se eu tem acho que alguém mais forte. a Fernanda, eu acho que ela... Mais forte que o filme. Eu acho. A Fernanda está entre as Apesar favoritas essa semana, junto com a apesar da Demi Moore, Demi, né? São as duas favoritas. É. Mas eu acho que o filme, eu apostaria no melhor filme estrangeiro. Melhor filme estrangeiro, desculpa, mudou o nome. Melhor filme internacional, eu apostaria. E a melhor atriz, o que seria o meu senão? Eu estou torcendo, óbvio, né? Eu vou fazer que nem a Copa do Mundo. Eu estou quase amarrando a bandeira dos outros países. No domingo, 2 de março, vai ter bandeira na janela. Com certeza, Brasil entendeu? afora. Fazer simpatia. Né? Mas, enfim, eu acho que, por exemplo, o Globo de Ouro é separado por categorias, né? Tem a melhor atriz de drama, melhor atriz de comédia, e aí vai estar tudo junto no Oscar. Então, eu não sei. Por exemplo, a Demi Moore é uma atriz que nunca ganhou um Oscar, né? Fez um trabalho, eu gosto do Substância, o trabalho dela. Eu não sei ali, né? Eu acho que a Globo devia, aliás, chamar para apresentar o Oscar aqui para o Brasil o Galvão Bueno. Eu também acho. Puxa vida. Bem, amigos da Rede Globo. Eu acho. Imagina na hora de... É Oscar! É Oscar! Mas não, eu já convidei amigos, entende? Eu vou estar que nem Copa do Mundo. Não, a própria cobertura da Globo esse ano vai ser diferente, porque a Globo tinha feito nos últimos anos um pequeno resuminho lá no final, nem passava mais ao vivo, né? Eu acho que era TNT, né? Os outros canais que passavam. E ele passava um compacto no fim. Eu acho que esse ano não. Esse ano vai tomar o lugar do Carnaval. Gente, Vai ter o pré-jornada, vai ter um pré-Oscar com debates, E tudo. assim, ó, eu vou inverter, até para fazer uma pergunta para o Juremir, eu posso? Claro. Porque Professora, pode tudo. Está previsto. Porque pensando ao contrário, pensando ao contrário, né? Eu acho que esse filme também, ele é uma vitória para a cultura brasileira. E principalmente, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, eu acho que é uma vitória para a esquerda cultural brasileira, né? Essa esquerda cultural. Eu acho que a gente conseguir chegar a um Oscar. Ok, o Oscar, né, o filme é das premiações que eu acho assim, né, é uma premiação de filme americano. Mas ok, eu estou feliz que nós estamos lá. É que tu és, né, uma especialista, uma professora de cinema. A massa acha o Oscar a Copa do Mundo. Sim. Né? Exatamente. Que não vive É o o que dia a chama dia do atenção, cinema, é o que mais é, chama atenção. Agora, a pergunta. Na Eu ia fazer, pergunta, mas era ela que ia te fazer a essa pergunta. eu sei, Ah, e tá, essa tá. pergunta, Tô né? esperando a pergunta. E pensando assim, até vamos pegando o gancho, né? A gente tem uma esquerda hoje, né? Uma esquerda cultural que está contra esse cenário que a gente está, né? De uma direita extrema que está aumentando no mundo todo. E eu acho que um filme como esse tem a sua importância. Tu não acha que isso tem uma importância para o cenário cultural brasileiro? É por aí que eu acho que o filme e a Fernanda têm chance de ganhar. Porque com a ascensão do Trump e da maneira como ele está se comportando, eu acho que toda a área cultural tem vontade de reagir. De dizer assim, não pode ser. Então, pode ser que o momento seja muito oportuno para premiar um país que foi massacrado pela ditadura, uma ditadura que teve o apoio dos Estados Unidos. Então, seria um momento bem adequado. Agora, o que eu queria que vocês falassem também é o seguinte: durante muito tempo, no Brasil, filme bom era filme difícil, principalmente para vocês, especialistas em cinema. Era assim, estilo Filme Glauber, de arte. filme de arte, Glauber Rocha, ninguém viu, ninguém entendeu, aí era maravilhoso. E o Walter Salles é a segunda vez que ele emplaca com filmes que todo mundo pode entender. Por exemplo, a meu ver, esse filme é sobre a Eunice Paiva. É sobre ela. Assim, como aquela mulher enfrentou toda a dificuldade, que se abateu sobre a família dela, e venceu.
ele se superou. É um filme sobre a superação de uma mulher de classe média alta, que de repente se vê sem marido, sem acesso às contas, sem nada, com 5 filhos para criar, e que tem que tocar a vida. E que não se entrega, que luta. Claro, alguns vão dizer assim, mas ela era de classe média alta, tinha uma família por trás, era branco, não sei o quê. Mas a verdade é que ela consegue dar conta do recado. Então, não tem muito assim essa coisa de ficar, não, mas a ditadura foi isso e tal. A ditadura é pano de fundo. A meu ver, também tem isso, né, de que as pessoas olham e dizem, poxa, mas essa ditadura, ela passou por cima de todo mundo, mesmo da classe média, ser da classe média não sobrou branca, ninguém, né? alta, não era proteção contra nada. Não sobrou ninguém, na verdade, assim, porque a Eunice era de classe média alta, né? Até aí eu vou evocar uma outra mulher brasileira, né? Tão grande quanto a Eunice Paiva, de uma outra classe social, que quem acompanha cinema vai saber quem é. Elizabeth Teixeira. Ela, nessa semana, 13 de fevereiro, ela está chegando aos 100 anos. Quem acompanha cinema sabe quem é, né? É a personagem central de Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Tanto o filme de ficção que ele começou a fazer nos anos 60 e foi interrompido pelo golpe militar, quanto no documentário que se transformou o filme lá nos anos 80. Aí há uma similitude bem exata no aspecto central, entre aquilo que um momento histórico fez com uma mulher paraibana, pobre, como a Elizabeth, e uma mulher da classe média alta, como a Eunice. O que aconteceu com as duas? Perderam os maridos por assassinatos do regime militar. A Elizabeth perdeu o João Pedro, né? E a Eunice perdeu o marido, o Marcelo Rubens. E, então, há uma similitude ali, né? Entre o Cabra Marcado para Morrer, né? E o que está contado no História do Walter. A pergunta inevitável é por que o Cabra Marcado para Morrer não teve o sucesso que tem hoje o Ainda Estou Aqui? Eu prefiro sempre o Cabra Marcado. Certo. Né? Mas por que ele não teve a mesma repercussão? Embora seja um filme conhecido pelos especialistas, esteja na história do cinema brasileiro, mas não na memória do público em geral. Não, falar em memória, eu vou falar uma outra coisa, antes que eu me esqueça. Assim, o Walter Salles, ele tem vários outros filmes. Um deles, até eu me lembro que o Carlos Gerbasi, estava nos programas atrás com vocês, ele citou Linha de Passe. Tá? Isso. Linha de Passe, olha a curiosidade. Linha de Passe, pouca gente viu, quase ninguém lembra desse filme, e o Gerbasi citou esse filme. Agora, tem um detalhe também, outra coisa para acrescentar. Ele se trata... a Sandra Corleone ganhou um prêmio no Festival de Cannes. Todos nós nos lembramos, isso é vale para todos nós, da Fernanda ter ganho, por eu sei que eu vou chamar, ninguém lembra da Sandra ganhando o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes. Questão de glamour, as duas são muito boas atrizes. A diferença pode ser a Sandra ser desglamourizada, né? Ninguém lembra. O Gerbasi lembrou esse dia, até eu tinha me esquecido do filme. Hoje um trabalho, aí eu entro no trabalho de indústria, mais profissional. O Ainda Estou Aqui faz o trabalho de conteúdo, que é o trabalho do filme, agora o pós-filme, o trabalho esse que a Helena estava falando, né, é um trabalho de indústria, né? Sim. Quando eu estava te ouvindo ali, eu não estou falando assim de vários filmes de qualidade que ficam a gente vê, eles ficam em salas menores, em geral, pouco tempo. Então, isso é uma questão que tem que se ver na indústria do cinema. Não é só produzir o filme, é fazer com que ele atinja as pessoas também. Por isso que eu me pergunto, se não fosse um filme da Globoplay... Mas o filme é da Globo, né? Pois é. Será que se não fosse, não teria... Será que teria a mesma repercussão? Porque o filme, ainda quando ele era apenas um produto interno, ele já estava na pauta de todo mundo. Mas é só... Porque a Globo falava do filme todo o tempo. Não, mas eu acho que tem várias questões, tá? Primeiro, eu acho que o filme ele foi muito bem cuidado, assim. O Salles fez mais de um ano de pré-produção, isso em cinema é um absurdo,
né? Ninguém faz um filme de pré-produção. Eu acho que o Walter Salles, ele tem essa característica de não ter uma certa vaidade, assim, né? Não tem uma direção de fotografia que se destaque. Não tem um roteiro que tem um diálogo incrível, né? Que seja teatral, uma inovação. Não tem inovação nenhuma. O filme, ele é um melodrama redondo, muito bem feito. Clássico. E que não tem nenhum elemento cinematográfico ali que vai chamar atenção. Uma história como Hollywood. Exatamente. O extraordinário do filme é a atuação mesmo da Fernanda, e eu acho que todos os elementos ali do filme estão muito em harmonia para isso. Não tem absolutamente nada fora do lugar, né? E é a história dessa mulher, que essa mulher é incrível. Então, o filme ele está todo preparado de uma forma clássica, né, muito bem feito, né, o cuidado, assim, como disse, a direção de arte, trazer os móveis originais da casa de Eunice, que ainda estava viva, né, de recriar como é que era a casa, que aquela casa depois, enfim, ela virou um restaurante, de fazer toda a recriação desse ambiente, né, de pensar, enfim, em cada detalhe, gravar em película para aparecer. Ou seja, não tem nenhum elemento que se destacasse, né? Agora, a pergunta que precisa ser feita. Se o filme ganhar melhor filme, nem estou falando melhor filme internacional, melhor filme, já poderemos declarar que o Walter Salles é o maior cineasta brasileiro de todos os tempos? Eu acho que a gente tem vários cineastas brasileiros. Mas vai ter sido aquele que recebeu o maior prêmio de todos os tempos. Mas o Jeremy toca num ponto, eu queria, quando eu estava falando aí sobre o sucesso do filme, existe uma boa história e existe saber contar uma boa história. É que nem uma piada. O cara pode saber contar uma piada, a mesma piada, e o outro vai lá e não faz ninguém rir. Exato. Eu acho o Walter um craque nisso. Ele é ótimo nisso. Eu não sou um especialista. Se tiver que chorar em sessão da tarde, eu choro, tá? Não tem problema nenhum. Mas assim, eu vejo a forma dele contar em Central do Brasil, Diários de Motocicleta, Terra Estrangeira, ele tem uma suavidade na forma que ele conduz, e isso eu vejo também no Ainda Estou Aqui. E sem exagero, porque ele não mostra a cena de cineastas tortura. brasileiros levaram 2 filmes ao Oscar? Não, o Quatrilho e o... Não, é verdade. Cidade de Deus também foi um filme muito elogiado. Não, nem a família Barreto levou. Então, o Salles, sem dúvida nenhuma, ele sabe... Eu acho que assim, ó, também não dá para jogar como um blockbuster, sabe, o filme dele. Eu acho ele tem essa mão, tem essa genialidade de fazer um filme que é popular, que agrada o grande espectador, que traz uma temática que está em voga hoje e que é tradicional. É um filme tradicional, né? Não tem nenhuma inovação, nenhuma experimentação. Isso sem dúvida. Mas eu acho que ele tem um brilhantismo que não tem como negar, né? Por exemplo, você não vê cena de tortura no filme, tu não vê cenas exageradas no filme. É a narrativa que vai te levando. É a narrativa que vai te levando e os fatos. Ele tem um tom monocórdio. Exatamente. Até que o francês aquele reclamou disso, mas isso é a escolha do Walter. Exatamente. E outra coisa, isso todos os filmes dele. É uma característica dele, é um estilo dele. E outra também, né, uma questão que o Juremir colocou, né, sobre bilheteria, pegando o cinema novo que tu disse, Terra Estrangeira, né? Vamos se lembrar, o Glauber fez um filme super difícil, que é Terra Estrangeira, que eu gosto, particularmente, eu gosto muito. Terra em Transe. Terra Estrangeira, não, desculpa, Terra em Transe, Barravento, enfim, outros, né? Deus e o Diabo. Deus e o Diabo, a Idade da Terra. Mas o Joaquim Pedro de Andrade fez Macunaíma, que foi um sucesso de bilheteria. Pois é. Agora, Né? o Heron escreve belos textos para um site chamado DVD Magazine. Vai ter lá... livros e filmes. Livros e filmes. Vai ter lá um artigo, assim, no dia 3 de março, Walter Salles, o melhor cineasta brasileiro de todos os tempos. Não. Não vai ter. Não. Por quê? Não, tem vários outros. Ele eu gosto do Walter. Né? Inclusive no próprio Quem cinema. é melhor? No próprio cinema. Pressupondo-se de que ele ganhe. Quem é melhor que ele? Continua sendo o Glauber. Né? No próprio cinema do Walter, esse é muito bom. Certamente, né? Ele conseguiu aliar indústria e arte ali muito bem nesse filme. Mas, assim, no próprio cinema do Walter, eu prefiro Terra Estrangeira, né? Entendeu?
Mas não, é que é difícil. Isso aí é uma escolha muito individual. Aí não é time de futebol. É. Mas assim, é um pouco também. Jornalismo não vive sem os top 10, os top 5. Exatamente. Fazer lista é a Exatamente. nossa especialidade. Eu posso dizer que o Os Walter cineastas gostam Salles... disso Não, também. sem lista não tem graça. Claro Por que que tem não. prêmio? Falando em Quem que é o Salles, prêmio, não é o isso? João Exatamente. Moreira, Melhor. eu até gosto mais do que o Walter. João Moreira. Santiago é fantástico, mas assim... Santiago, no Intenso Agora. Eu acho que Cinema é a arte de bem mesclar arte e indústria. Tem muito filme que é bom filme do ponto de vista da arte e zero como indústria. E tem muito filme que é ótimo do ponto de vista de indústria, entretenimento, e zero como arte. Eu diria que o cara no país que melhor equilibra arte e indústria é o Walter Salles. Walter Salles, sem dúvida. Hoje, diante desse filme, com certeza. Não, né? e não só Isso isso. já se via no Central do Já é Brasil. Central do Brasil, né? E ele levou 20 e tantos anos, mas eu vou dizer mais, tá? O Walter Salles não é só um grande realizador, porque a gente pode ter outros filmes no Brasil que às vezes não são assistidos nem por 1000 pessoas, que tem essa mesma característica, a mesma qualidade. Ele é um excelente articulador, né? Ele entendeu muito bem. isso. Ele consegue conversar com as pessoas, ele é muito bem visto nos Estados Unidos, ele circula em festivais, ele participa de jantares, né? Teve sessões para o filme, de estreias. Os seus críticos dizem o seguinte, ele é rico, branco e bonito. Ah, então ele é talentoso. Não, mas tá cheio de rico, branco, bonito, só usa o dinheiro Não dele é pra coisa ruim. talentoso, exatamente. Esse é um detalhe. Tá cheio de rico, só usa o dinheiro pra porcaria. Isso aí pelo menos faz coisa boa com o dinheiro. Pelo menos ótimo. faz filme bom, né? E ele não é o único também, né? Nós temos outros cineastas também que fazem filmes interessantes, que ele não é o único também. Isso aí é uma escolha individual, né? Não, mas um cara Melhor, concorrer duas melhor. vezes. Não é por acaso. A melhor filme, na época foi melhor filme estrangeiro, né? E a Fernanda estrangeiro. Montenegro concorreu também a melhor atriz, né? Aí Mas geral, é, no articulação. Central do Brasil, na atriz geral. E agora ele leva o filme em duas vezes, melhor filme internacional, melhor filme e a melhor atriz. Exato. Lá na terra deles, no Mas cinema, eu não é fácil. volto a dizer que isso, claro que eu acho o filme muito bom, mas ter chegado a essa repercussão e ganhar todos esses festivais é um trabalho de comunicação que eles fizeram. Mas é isso também que Hollywood todos fez a fazem, vida né? inteira. O que Hollywood Exatamente. faz é Mas é não a primeira apenas vez que o fazer o Brasil faz filme, isso mas também. promover o filme. Mas, Mas é aquela a primeira história, vez que o Brasil faz isso também. se tu tá num jogo, tem que saber as regras do jogo. Quer jogar o jogo, joga as Exato. regras, senão não Exatamente. entra. Não adianta escrever o melhor livro se não tiver divulgação, se não tiver distribuição. Precisa ter. O cinema não é uma atividade individual. É uma coisa coletiva, industrial, que vai desde ter um bom roteiro até conseguir realmente boa produção, boa filmagem, boa distribuição, boa divulgação. E aí, quando pensa no conjunto todo, Globoplay, Walter Salles, Fernanda Torres, Fernanda Sony. Montenegro, Sony. Só podia Aí tu diz dar- assim, o pessoal aqui não está brincando. Só Não, podia não dar tá certo. brincando. né? Eles viajaram, eles foram para Nova York, foram para Los Angeles, foram para vários lugares do mundo, participaram de vários festivais, fizeram várias pré-estreias do filme. Teve um trabalho de divulgação enorme, enorme, assim. E eu acho que esse também é um grande mérito do filme. E teve uma boa RP, que foi a Fernanda, porque nós estávamos vendo Nossa. o Emília Pérez pediram para Carla Sofia Gascon aqui, ela, olha, tu vai ficar em casa agora, não fala mais, a Netflix Se tirou ela, atrapalhou né? demais A ali. Fernanda está atrapalhou, né? elegantíssima, ela está Fernanda- super elegante, ela está respondendo bem, até, é claro que a roupa que ela está vestindo não vai fazer ganhar o filme, mas com certeza vai repercutir. Hoje, se a gente entrar nos Estados Unidos, as pessoas sabem quem é a Fernanda Torres, Com certeza. né? Então tem todo esse trabalho também de divulgação que foi impecável, e a gente não tinha visto assim, algo assim em qualquer outro filme brasileiro. Queria uma opinião de vocês sobre outro filme, Emília Pérez, sobre algo bem polêmico, que especialmente a comunidade LGBT está criticando muito, é que na voz da Carla Sofia Gascon, que é a primeira atriz trans, né, que Sim. está com essa possibilidade de ganhar o prêmio, foi utilizado inteligência artificial para deixar a voz dela mais feminina. Né? E o que vocês acham? Acho natural isso no cinema? Eu queria a opinião de vocês, porque tem gente que acha isso um absurdo. Né? Eu queria saber o que vocês acham. Eu acho que a inteligência artificial no cinema, eu acho que ela pode ser usada, né? Por exemplo, eu acho que o Salles chegou a usar a inteligência artificial em algumas imagens no final da pós-produção, principalmente aquelas cenas que remetiam à década de 70 no Rio. Eu não vejo problema. Eu acho que a inteligência veio para somar, né? Veio para ajudar, principalmente a parte técnica.
Mas eu acho que ali no filme é uma questão um pouco problemática, né? Eu acho que o filme inteiro é Só com um pouco de problemático. preconceito, né? Um Tem que pouco fazer isso bastante, né? bastante preconceito. Não, eu só disse um pouco porque Eu- o diretor é francês, em homenagem ao Juremir, Sim. ele não quis agredir o Ah, sujeito tanto. mas nem todo- tem francês preconceituoso, como tem brasileiro Mas, preconceituoso. assim, de Emília Imagina. Pérez eu gostei bastante. Eu gostei, né? Acho um filme muito bem feito, né? Tem Melhor essa- do que o Ainda Estou Aqui? Eu acho melhor. Professor, deixa um e-mail aí depois para Eu o acho pessoal melhor. mandar Pode recado, ser. por favor. Né? Vai receber muitos recados, deixa um e-mail aí pode. depois. Heron, arroba Não tem DVD problema. Magazine. Vai ser É, cancelado, mas ele é muito bom, né? Ele, assim, ó, tem o lado colonialista, né? Lado colonialista, mas em todo filme europeu ambientado nos países periféricos são colonialistas. Os grandes, A Guerra e a Cólera dos Deuses, de Werner Herzog, Uma Aventura na África, do John Huston, eles sempre têm um olhar colonialista. Esse é um problema. Mas, mesmo assim, eu acho um filme... Ele é um filme muito visceral, né? Ele é muito forte. Mas é uma história né? mexicana, Sim, que se mas, passa no México, que não é filmado no México, não tem mas o nenhum México ator, é o México, nenhuma atriz, ninguém do México. O México é da cabeça do Jacques Audiard. É uma fantasia, né? Tem É o um México documentário da- que eu uso com os meus alunos, da Lúcia Murat, Olhar Estrangeiro. Ai, tribom. É como surgiu o personagem Brasil, esse Brasil dos estereótipos e tal. Aí ela analisa mais de 240 filmes que foram produzidos sobre o Brasil, por suecos, franceses, alemães, americanos, e onde eles difundiram todos os estereótipos que hoje estão aí sobre o Brasil. E ela entrevista produtores, diretores, atores. E volta e meia, quando eles ficam encurralados, eles dizem: ah, mas não é um Brasil, é um Brasil imaginário, é o Brasil assim, da minha fantasia. Será que é mesmo? Ou é o Brasil, ou é simplesmente o México do preconceito de quem fez o filme? Também é do preconceito, né? E a gente mesmo, como brasileiros, ao fazer filmes sobre o Brasil, muitas vezes estamos cheios de preconceito também. Mesmo que a gente faça, né? Porque né, tu vai fazer um filme, né? Sobre situações muitas vezes que não são as tuas, né? E às vezes mesmo Walter, aí tu vai fazer coisas assim que, claro, né? Elas ficam apagadas pelo teu talento, pela maneira como tu conta uma história e tudo mais, mas ela também, se olhar bem, ela tem o seu lado preconceituoso. Ah, eu vou falar sobre outras pessoas que não são como eu. Né? Agora, os defeitos do filme aí, do Emília Pérez, que apareceram em todas essas críticas, apareceram porque são, assim, evidentes ou porque faz parte de uma campanha difamatória para desestabilizar o filme e favorecer o filme brasileiro? Eu não acho que seja uma campanha difamatória para desestabilizar Não, o filme brasileiro. pergunta? Não, eu acho que não. Eu acho que são Quem problemas do acha filme. isso é a Carla Sofia Gascon, que deu uma entrevista falando isso. Né? Exatamente. Ela Eu foi acho que são na Folha de problemas São do Paulo. filme mesmo, assim. São problemas do filme mesmo. É que eu não sei se isso aí tá só, essa discussão está só no Brasil ou está fora. Não, tá também. fora. Tá Não, fora. a Tá Netflix fora. tirou Tá ela de fora. todas as viagens. Todas isso. fora. Ela tá fora de não, todas Tá as na fora, França, e tá aí- em tudo quanto é lugar, né? Eu acho que assim... Ah, a jornalista que divulgou os tweets dela é canadense. O que eu acho, tá? Eu acho que cinema, fazer um filme, tu não tem a obrigatoriedade de botar uma realidade, né? É uma representação do real, é um ponto de vista. Mas dependendo da temática, eu acho que existe uma cobrança de uma certa fidelidade àquilo que se está Tu não falando. pode botar uma praia de mar na cidade de São Paulo. Exatamente, né? E não assim, se a gente pega alguns filmes biográficos, por exemplo, né? Alguns filmes biográficos, por exemplo, isso é uma polêmica do Que Isso, Companheiro, né? Que, enfim, que tem uma inversão ali entre o torturador e a esquerda armada. Então, tem alguns filmes que são um pouco, dependendo da época que a gente está vivendo, são assuntos um pouco delicados. Então, tem que ter uma certa, né? Tem uma cobrança do público a uma certa fidelidade histórica, né? Ou uma fidelidade de representação e etc. Então, eu acho que filmes como, né, o Emílio peca nesse sentido, assim, dependendo do ponto de vista, ainda mais, né, nós temos Trump, nós temos toda a questão dos imigrantes, a questão do México. Então, é um momento muito delicado, né, para você ter essa liberdade, Sim, pela entendeu? situação. Ter essa liberdade artística e representar o México da forma que você quer, né? Eu acho que existe essa cobrança. Acho que o Sim, Gabeira até no- sofreu essa cobrança, por exemplo, no Que Isso, Companheiro, e tem outros filmes que sofrem isso, né?
E no momento, o Jeremy falava do contexto, né, que poderia até favorecer o Ainda Estou Aqui. Esse contexto é um contexto de que os mexicanos estão sendo mandados, né, sendo expulsos dos Estados Unidos, né, a maioria deles. Né, teve vídeos até da Selena Gomez chorando, que era um absurdo, que estou ao lado do meu povo, essas coisas todas. Mas então, assim, e aí tu faz um filme sobre o México sem mexicano, uma visão europeia. Né? Há pouco tempo teve uma novela da Globo que foi muito criticada, que se passava em Salvador e não tinha nenhum negro. Foi muito criticada porque não era verossímil que uma novela ambientada na cidade mais negra do Brasil não tivesse nenhum negro. Cidade mais negra do mundo, fora do continente africano. Pois é. Então tem certas coisas assim, eu me lembro desse documentário da Murá, em determinado momento, o sujeito disse, não, mas no cinema a gente pode isso e aquilo. E ela disse, pode, mas não pode. Não, tem certas coisas... Sim, tem uns limites, né? Tem limites, assim, porque tu tens que estabelecer um pacto com o leitor, que aquilo seja, o leitor entre na história, uma espécie de pacto assim de leitura, tem que ser verossímil. Por alguma razão, o leitor tem que acreditar que o Gregor Samsa amanheceu transformado num inseto. Entende? Se ele não entra no jogo, você diz, não, isso não é possível, não tem história. Então, tem certas coisas assim que acontecem nos filmes que não tem como rolar. Assim, não tem como imaginar assim que nas areias de Copacabana andam cascavéis desfilando. Macacos. Não, eu acho que tem um limite ali também na ficção, sabe? Eu acho que tem que... É claro que a gente tem uma liberdade artística, mas eu acho que, volto a dizer, algumas temáticas eu acho que são um pouco sensíveis para não ser respeitada, né? Na sua integridade. Por exemplo, vamos voltar ao filme, o que a gente está conversando, por exemplo. O Marcelo leu todas as versões do roteiro, né? Que era sobre a mãe dele, que era dessa personagem incrível que é a Eunice, né? Que é uma personagem incrível, né? Mas, assim, tu passar por o que ela passou, não se colocar no papel de vítima, tocar a vida adiante e depois virar uma advogada, uma família que não lucrou com a ditadura militar, né? Classe média alta, ser advogada, defender a causa indígena. Ela era uma mulher extraordinária, realmente uma mulher extraordinária, sem se vitimizar, sem achar que, bom, só nós sofremos. Não, todo mundo sofreu, o país sofreu. Né? Então, um filme como esse, com uma personagem como essa, eu acho que esse rigor histórico era importantíssimo. Ela virou uma autoridade, Marcelo conta que presidentes, assim, o próprio Lula tinha uma relação próxima com ela, o Fernando Henrique teve uma relação próxima com ela, de aconselhamento e tal, de conversar, que iam na casa, né? Isso o Marcelo conta. E o Marcelo nunca vendeu tanto livro também na vida como agora, né? Ele está em terceiro ou segundo, uma coisa assim. Em função do filme, né? Sim. Impulsiona uma coisa várias puxa a coisas. outra. Isso é bom, isso é bom. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo no mundo, alguns temas tem que ter um pouco de cuidado, né? Não dá... Por exemplo, Substância. Substância é um filme que é totalmente trash, que é totalmente alegórico, né? Que trata uma questão da beleza, do físico. Ok, então tu pode ter um exagero ali para se chegar... Qual é o filme que é o grande adversário do Ainda Estou Aqui? Quem é que realmente é o filme que pode levar? E a atriz? A atriz eu acho que é a Demi Moore, né? Que pode levar. Eu não assisti todos da lista, tá? Mas pelo que eu estou acompanhando, eu acho que realmente era o Emília. Agora estão falando também... Mas aí agora está fora disso. Estão falando no Anora. Tu acha o Anora. Que ainda tem eu gostei muito do Anora. Eu gostei muito do Anora, mas eu não sei se ela é para sempre um melhor filme, sabe? Eu acho que ele tem pontos de viradas interessante. Né? A personagem, eu me simpatizo com a personagem, mas eu não vejo assim como um grande filme. Heron? Qual é o filme que realmente pode ganhar? Pois é, deixa eu espiar tua cola aí. A colinha da... Agora, Emília Pérez, Ainda Estou Aqui. O Duna 2. Substância e Duna 2. Conclave. E aqui atrás aqui também tem. Você que segue, né? Tá, o melhor filme, esses aqui, né? The Ring Is. Eu acho que a chance de ganhar, Ainda Estou Aqui ganhar é grande. Mas tem alguém que esteja assim em pé de igualdade? Tem algum filme? Não? Acho que não. Pelo andar da carruagem, acho que não. Porque eu me lembro, hoje antes de sair de casa para vir gravar aqui, acho que no jornal Hoje, estava passando aquelas letrinhas embaixo dizendo assim,
não sei se era no Jornal Hoje ou era na Globo News, a Nora se torna favorito. Pois é, eu gosto da Nora, mas eu não acho que seja... Se bem que a Nora é a cara do Oscar, né? É um filme que eu acho que enfim, tem uma certa... Vocês chegaram a assistir o A Nora? Eu não vi ainda. Ele tem uma fotografia ali interessante, o início do filme, dá para ver que o filme tem 3 partes, né? Ele tem uma fotografia bem interessante no início, a personagem muito interessante também, é a personagem que move, né? Todo o filme. E tem pontos de virada ali extraordinário, né? O filme para mim é dividido em 3 pontos. Quando mostra ali a relação dela, né, no trabalho dela com prostituição, naquela boate, quando ela conhece aquele herdeiro que é rico, ali para mim tem um ponto de virada. E aí eles vão viver juntos, né? Não quero dar spoiler, mas eles vivem junto aquele casamento. E aí, enfim, tu vê, né? Ela uma certa deslumbramento, né? Enfim, com aquela vida, né, dela, aquela possível vida, ou seja, sair daquela vida que ela tinha, né? Ter uma certa esperança. Tu vê que o personagem é um mimado, né? Um babaca, um menino. E aí depois tem um ponto de virada quando tentam tirar isso dela, que é ali o filme cresce muito, a atuação dela cresce muito, né? E aí vira um filme de drama para comédia e também não tem nenhum ponto fora do lugar. O roteiro é muito interessante, mas eu não sei se para mim eu botaria como o melhor filme, sabe? Assim, para ganhar um Oscar. Ele tem um tom escrachado que não Ele combina, né? Aquela coisa exatamente. E depois ele tem um finalzinho muito previsível, Também, né? Meio piegas, assim. Eu acho que ele tem um ponto alto, mas depois ele dá uma caída. Quando vocês estão falando disso, eu me lembrei de uma situação curiosa, engraçada, que eu vi lá no Nordeste agora. Estava num carro fazendo um deslocamento e o motorista me falou assim: vou te mostrar aqui, ô Gaúcho, vou te mostrar aqui uma música bacana, legal mesmo. Lembram de uma música que tinha muitos anos que falava, assim, sabe, tipo música brega, que falava, eu vou tirar você desse lugar? O Odair José. Isso, acho que era o Odair José. Aí o cara disse, não, isso aí é muito indireto. Agora as coisas são mais diretas. Aí ele botou a música, eu vou tirar você do cabaré. Dá nome às coisas mesmo. Vamos ser mais objetivo. Objetivo, frontal. Muito bom. Sensacional. Mudou a letra. Mudou, Mudou a letra. Essa semana aí, até foi dia 12 agora, quarta-feira que terminou, né? A gente teve cinema a R$10. Vocês chegaram aqui, mas as salas estavam bem lotadas. É bem legal essa promoção, né? É o Brasil todo, né? Essa promoção. O Brasil todo. Eu fui ver o Maria Callas lá no shopping Moinhos, que é onde eu vou ao cinema. Eu vou ao cinema sempre no shopping Moinhos, desde que fechou ali na Cidade Baixa, o Guion. Mas era sábado à tarde, tinha muita gente para ver vários filmes. Estava bombando, há muito tempo eu não via tanta gente querendo entrar em cinema. Fila e fila. Mas era o de 10 pila? Não sei se era, não, acho que não era, não. Quando era um sábado à tarde, às 4h. Quando que tu Isso foste? faz uns 15 dias. Ah, não, então não era. Então não Foi era. agora, Não, terminou a quarta, Nós uma tivemos semana. um aumento mesmo, né? Nós tivemos um aumento de público no cinema. Né? Primeiro, porque teve uma movimentação, sim, de pessoas indo mais ao cinema. E isso nós estamos... Durante a pandemia, a gente estava com um número muito restrito, né? De público ao cinema. As pessoas não estavam indo mais ao cinema. Agora a gente teve uma retomada. Isso, né? Enfim, se deve a alguns fatores, né? Um deles é que a gente teve, que não é o caso, porque o Moinhos, né, é uma sala que existe há muito tempo tradicional, mas que a gente teve um aumento expressivo. Cinema só no Shopping Moinhos e passeio só no Parcão. Mentira, ele vai na Redenção. Encontra a Helena passeando com o Romeu. Manifestações políticas do Parcão, ele não perde uma, inclusive. Vocês precisam conhecer o Romeu. É o cachorro da Helena. O cachorro da Helena. Romeu vai em tudo comigo. Cachorro com porte altivo, sempre assim, de bem com a vida. Feliz, olhando para cima. O cara feliz, de bem com a vida. E o legítimo caramelo. Mas eu acho o quê? Caramelo, até os olhos dele são caramelos. Eu acho que tem outra hipótese para o retorno do cinema. As pessoas estão começando a descobrir que as séries da Netflix não são tão diferentes das novelas da Globo. Pode ser. É uma boa teoria.
Então elas cansaram de E a de ficar em experiência casa. do cinema, gente, não tem igual. É outra coisa. Porque uma- toda a experimentação, eu acho que do audiovisual hoje ainda está no cinema. O fascínio não tá da na série. sala escura, da imersão. Não, e a de estar- experimentação, Exato. porque as séries, né, com raras exceções, elas são muito tradicionais, né? São muito tradicionais, Sim, o são roteiro é muito previsível, muito né? previsível. Isso Aí tu mesmo. pega toda a primeira temporada, tu sabe exatamente o capítulo que vai dar o ponto de virada, a Sim, resolução. sim. São todas muito parecidas. Então, o cinema se tornou o local da experimentação. A única coisa realmente indigesta do cinema são aqueles enormes pacotes de pipoca. Não, para mim são as pessoas falando. Elas falam também, isso não Eu- acontecia antes, elas falam. Eu tenho Ou ansiedade. olhando Eu, o se não estiver celular. comendo pipoca, eu não consigo estar dentro da sala. Eu vou É? 3 vezes ao banheiro, mais ou menos. Eu tenho Não, a ansiedade, eu não pipoca consigo. não me incomoda, O mas as pessoal pessoas compra falando me incomodam. alguns Falando baldes ou de olhando no Baldes, celular. baldes, tá bom, Ah, de me balde. Aquela luzinha lá. Olha, outro dia eu vi um... O que me incomoda é a pipoca ser mais cara que o ingresso do cinema. No resto, está tudo É. bem. O cinema é só um pretexto para vender pipoca. Mas, gente, a pipoca, é verdade, a pipoca sustenta o cinema, isso é grande Mas é problema. claro. Ou E pelo menos só- ajuda o cinema, né? Só Então, Professor, esse compra número- pipoca. Esse número Não aqui. pode fazer muito barulho com a boca comendo pipoca. Não, tem que ser tem que ter A educação, pipoca, né? realmente, pipoca não me Não, não te incomoda. Eu incomoda. até E o sou a cheiro? favor das salas culturais terem Eu pipoca acho que para as cinema- salas resistirem. entendeu? Cinema e pipoca tem tudo a O que me ver. incomoda Tem é a relação, conversa, isso me incomoda. As intrínseca pessoas ali. conversando me incomodam. Bom, vai É, ter muita professora- pipoca no dia 2 de março. Eu Com quero certeza. saber, antes de encerrar, esses números que a gente estava falando fora do ar, eu estava vendo Tá. aqui agora, confirmando. Já são mais de 100 milhões de reais em arrecadação e 4 milhões de espectadores no Brasil já viram o Ainda Estou Aqui. Isso é representativo? É Sim, número expressivo? Sim. Sim, na estreia do Eu Ainda Estou Aqui foram 50 mil pessoas. Claro, nós estamos falando de publicidade. O que acontece, tá, no Brasil? Quando a gente faz um filme, né, geralmente se faz filme por vias digitais, todo o dinheiro que é arrecadado vai para a produção, ele não vai para a divulgação. Né? Mas é importantíssima a divulgação de filme. Com exceção da Globo Filme, que você passa, e não acho isso ruim, pelo contrário, mas que passa toda a programação da Globo, que tu consegue fazer uma publicidade, os filmes brasileiros têm muito pouco espaço para publicidade. Né? Então, não sobra dinheiro para publicidade, ou muito pouco. Então, quando o filme estreia na quinta-feira, né, tu vê um filme bom no final de semana, tu não vai ver na quinta-feira, né? Os cinéfilos vão na quinta-feira, tu vai ver isso no sábado. E aí tu viu o filme, tu achou bom o filme, e tu vai contar para teus colegas de trabalho que tu viu o filme. Teus colegas de trabalho, quando eles vão assistir o filme no outro final de semana, o filme já saiu de cartaz. Por quê? Porque tu precisa de uma média mínima de número de espectadores naquela semana para o filme permanecer a segunda semana em cartaz. Então, é necessário, é essencial que tenha uma publicidade de filme. Então, tem um monte de filme americano muito ruim que enche a sala de cinema, que faz fila, que né, esgota ingresso. E a gente não tem isso, a gente não tem essa competição, né? E eu Ainda Estou Aqui, eles conseguiram fazer uma publicidade interessante. Então, quando o filme estreou, as pessoas de fato foram assistir. E de fato era um filme bom, né? Então, claro que isso ajudou. Mas eu acho que o número que eu tinha visto, nós já tinha passado uma receita de um filme de arrecadação, desculpa, de bilheteria de 127 milhões de espectadores. E 4 milhões de espectadores assistindo ainda não é o nosso teto, né? O filme mais assistido foram 10 milhões de espectadores. Eu acho que a gente vai chegar lá. Qual é o Muito filme em mais breve. assistido até hoje? Qual é? Por muitos anos foi Dona Flor e seus Dona dois Flor, maridos, né? né? Depois, acho que Tropa de Elite chegou a isso. Uma Mãe é uma Peça, acho que chegou também esse marco. E eu, com certeza, eu acho que esse do Salles vai ultrapassar essa marca. Legal. Fechou, Muito professor? bem, fechou, né? Agora vamos Fechou. ficar na expectativa, ver o que vai dar. Imagino que vai ser um dia especial do Brasil. O país vai parar para ver uma cerimônia de Oscar. Não vai parar para ver a final da Copa do Mundo. Cerimônia do Oscar. Todo mundo fardado, pipoca, bandeira na janela. Bom, vamos poder botar a bandeira do Brasil De tranquilamente novo, dessa de mesa. novo. Coisa Não, boa. Ninguém não vai vamos ser suspeitar que... Recuperamos a bandeira. É, Não vamos ser ex- confundidos Que com conquista bolsonaristas. para a cultura. É Não? verdade. Exatamente. Obrigado, ainda estou o país aqui, né? mobilizado Recuperamos a por um bandeira. filme. Por um filme, não um filme qualquer, um filme que retrata né, o que foi o horror da ditadura militar, né? Exatamente, exatamente. Todo mundo torcendo. E se ganhar, né? Imagina, Um filme vai ter como em dia de jogo da seleção, o pessoal vai para a É rua um filme manifestar. brasileiro sobre Eu o com Brasil. certeza vou. É, sobre o filme brasileiro sobre Vai o Brasil. encher, ainda. vai encher a guete. Vai encher. Ah, sim.
Comemoração. Que maravilha. Vai ser Muito bom. Heron Duarte Fagundes, muito obrigado. Onde é que o pessoal Eu que agradeço. te lê sempre, te acompanha, Heron? É www.dvdmagazine.com.br. Lá estão os meus textos sobre livros, filmes. E a professora Helena Stiger, além dos alunos que têm o privilégio de contar com só está escrevendo em algum lugar, alguma coisa que o pessoal possa acompanhar suas ideias de Não cinema? tenho escrito. Ela né? não tem tempo, ela é coordenadora do curso de audiovisual aqui da FAMECOS. Mas, Juremir, Trabalha sem parar. Mas tem que compartilhar o conhecimento. Tem que nos contar o que ela está pensando nos Te filmes, essas inscreve no coisas. curso de audiovisual. Exatamente, eu até posso pensar nisso, mobilizar para isso, mas realmente não tem razão. Eu entro na PUC antes do sol nascer e saio daqui só quando o sol se põe. O teu apartamento é logo ali, né, Juremir? 2 quadras ali no prédio. Nós estamos no 7, ali no prédio 9, o teu? Onde é que... Não. Bonfim. Do Bonfim. Do Bonfim. Bonfim. Você é do Bonfim, mas vai no Moinhos de Vento. Porque não tem shopping. É pertinho, Não né? tem mais sala de cinema no Bonfim. E a Eu sou Zona do Sul, tempo em que no Baltimore. Bonfim era Baltimore, o Bristol. eu também. Claro. Belos tempos. Eu que né? moro em Ipanema, tá? E o cinema mais próximo é o Barra Shopping lá no Cristal. Quem mora na Restinga, no Lami, na Ípica, na Pedra Redonda, não existe cinema em Porto Alegre, na Zona Sul. Meu cinema era o Guion. Por isso que as pessoas ficam, às vezes, no streaming, porque ficam muito longe do cinema, ficam com preguiça. Nós porque- tivemos a abertura de algumas salas de cinema, né? O Brasil aumentou o número de salas de cinema. Eu sou do tempo da Na Sala Zona Sul Vogue. fechou, tinha aquele, o Guion Sol. Tinha ali na Cavalhada, Ah, que sim, fechou. Eu cheguei aí naquele- Mas algumas salas de cinema chegaram ao interior, em cidades que nunca tiveram sala de cinema. Então, nós estamos avançando. Acho que, não sei o número exato, mas foi em torno de 80 salas. Abertura de 80 salas. Sério? Em que, Legal. em que no período? país. Né? Foi há pouco tempo, por isso que teve um aumento da bilheteria, né? Porque algumas salas abriram em cidades que nunca tiveram cinema ou que há muito tempo as salas estavam fechadas. Fechou, gente. Obrigado, Helena. Obrigado, Heron. Professor, até semana que vem. Até lá. Até Valeu. lá. Obrigado. Semana que vem estamos de volta aqui com o Pensando Bem, direto da FAMECOS, no estúdio da ProHub, sempre com o apoio da Matinal Jornalismo e da Revista Parentes. Tchau, tchau. Bom final de semana.